Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Daniele Paulino, a fundadora e CEO da 2-1 Cenografia. Obrigada. Daniele, vou te chamar de Dani, é mais fácil? Pode ser, não Ô, tem Dani, problema. obrigado pela sua presença Obrigada no programa, a vocês. é um prazer ter você aqui com a gente. E, poxa, cenografia, né? Virando a Mesa é super dinâmico, a gente traz pessoas de todos os setores. Acho que cenografia, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não conheço tanto, né, sobre o mercado. Então, se você puder, por favor, começa contando o que é esse mercado, né? Que, pô, a gente às vezes chega num lugar fascinante e a gente não sabe quem fez, como fez. Né? Conta pra gente o que é isso. Não são muitas empresas, né, que fazem cenografia aqui no Brasil. Isso é bom por um lado, ruim por outro, talvez. Mas... E essas empresas, no geral, elas costumam fazer uma parte da cenografia. Então, cada lugar acaba fazendo uma parte. Então, serralherias, marcenarias, pessoal de adesivo, enfim. E depois alguém junta tudo, que seria um produtor, tal, para esses projetos que você vê prontos, né? O nosso diferencial é exatamente esse. A gente faz tudo. Então, com o passar dos anos, hoje a gente tem 25 anos de empresa, com o passar dos anos, o que a gente foi... entendendo do mercado, é que no Brasil não era um mercado tão profissional. Então, você precisava fazer um móvel de madeira, você ia no marceneiro. Só que o marceneiro está acostumado a fazer móvel para a cozinha, né? E não para o cenário. E aí a gente foi fazendo o quê? Trazendo tudo para dentro de casa, né? Talvez na contramão das grandes empresas, porque as grandes empresas vão terceirizando tudo, mas para a gente trazendo tudo para dentro de casa para realmente conseguir ter um cenário final que tivesse todo na nossa mão e que a gente pudesse entregar exatamente aquilo que a gente estava pensando, exatamente aquilo que a gente projetou. Mas hoje é um mercado em expansão, né? Porque depois da pandemia, as pessoas começaram a valorizar muito a experiência, valorizar muito os restaurantes temáticos, invadiram não só o Brasil, como o mundo. Verdade, né? Muita coisa de restaurante temático por aí. Antigamente a gente fazia muito buffet, shopping center. Hoje a gente tem novos mercados abertos, como esses eventos de ticket, os próprios podcasts, vocês precisam de cenário, né? Tudo que está aqui deve ser um cenário, né? Cenário. E esses restaurantes novos, essas experiências que os shoppings estão criando ou que outros lugares estão criando, precisam de cenografia. Então, eu acredito num mercado que está muito aquecido nesse momento, principalmente depois da pandemia. A cenografia, então, ela é o quê? É a construção de cenários temáticos para eventos especiais. Exatamente, isso aí, né? Para festa, para eventos corporativos. No nosso caso, a gente é bem focado em cenário para shopping. Tá. Mas a gente faz, às vezes eu brinco que o shopping ele acaba sendo uma vitrine, né? Então, vitrine para mim também. Eu boto meu negócio lá, aí passa um CEO de uma empresa, às vezes uma pessoa de loja, liga, queria fazer minha vitrine, queria fazer minha festa com vocês. A gente tem bastante pedidos nesse sentido, não que a gente explore esse mercado, porque a gente é uma empresa de muito foco em shopping, mas a gente acaba fazendo uma coisa ou outra porque a pessoa viu no shopping e foi nosso comercial. E aí você tem, por exemplo, eu tenho clientes que são incorporadoras, né? Sim. O próprio stand de vendas ali e decorado ali, Sim, é uma cenografia, é uma cenografia, né? No geral, esses estandes de venda são feitos pela própria incorporadora, que eles têm ali, né, o decorador que vai decorar o decorado, eles já têm a pessoa que vai fazer o gesso, enfim. No geral, esses lugares são feitos pela própria incorporadora. Mas quando a pessoa quer dar um toquezinho mais cenográfico mesmo, porque é isso, essas pessoas estão acostumadas a construir parede que não vai cair. Eu não, eu construo parede para tirar depois, né? Não vai cair, mas eu construo para tirar depois. Isso é engraçado. Antigamente, nas incorporadoras, você ia lá, você deitava na cama, seu pé ficava para fora. Isso. Porque você entra, você fala assim, poxa, que quarto grande. Exatamente. Mas se deitar na cama, seu pé... Então, assim, agora eu acho que mudaram isso, porque ficou chato até. A sua especialização em cenografia é para atingir qual público? O público em geral, né? A gente trabalha para atingir a família, né? Hoje a gente tem grandes marcas junto com a gente, então a gente trabalha para algumas marcas que tipo de mundiais, marcas, tipo Disney, Warner. Eu trabalho hoje para Disney, para Warner, para Universal, para Paramount, para Nickelodeon, para todas essas marcas. E o que a gente faz é levar um pouco do storytelling desses personagens que as pessoas assistem na TV, às vezes assistem no YouTube, assistem nos streamings, enfim, para dentro do shopping, materializar aquilo que a criançada está vendo nas telas. Como? Dá um exemplo, assim, como é que... Por exemplo, agora a gente está com o Natal. Então, eu tenho o Natal da Lego, eu tenho o Natal do Shrek, eu tenho o Natal do Patrulha Canina, eu tenho o Natal da Moana, que vai sair o filme. E aí é muito bacana, porque, primeiro, existe hoje
uma tendência, né? Eu não digo que é uma tendência, é uma procura dos pais em tirar os filhos da tela, que estão viciados em telas. É Não um só as problema. crianças, a gente também, né? É muita informação ali na nossa mão o tempo inteiro. E é on demand, então você escolhe a informação que você quer. É muito difícil você tirar a criança disso. Tem adultos aí que é difícil de tirar, imagina a criança. E aí é muito legal para os pais, porque a criança tem exatamente aquilo que ela está assistindo na tela materializado. Então ela vai brincar, ela vai correr, ela vai pular numa piscina de bolinha, mais sei lá, do Shrek, mais da Moana. Então, isso para os pais é muito legal, porque acaba sendo uma ajuda, né, para eles, para tirar das telas. Não, e é o lúdico, né? É o experimental. Eu acho que quando você falou um negócio que eu parando para pensar, né? Quando você tem uma experiência e um consumo de informação e conteúdo que é on demand, eu acho que você acaba entrando num loop, num funil, que você mina a sua criatividade. Sim. Porque eu não estou tendo acesso a coisas novas. Eu estou sempre vendo as mesmas coisas. E tá me entregando Aquilo que eu quero. o Instagram, o TikTok, o YouTube, o streaming, ele está me entregando sempre as mesmas coisas que é o que eu quero ver. Exatamente. E a inteligência artificial por trás me entrega esse conteúdo. Então, para mim, eu estou vendo coisas e eu não estou tendo acesso a coisas novas. Eu nem sei o que tem de novo, porque só me entregam aquilo. É isso mesmo. Né? Então, acho que quando você parte para uma experiência muito mais offline, né? Volta para offline, eu acho. Né? Sai um pouco, volta a brincar, volta a se divertir. Eu acho que você começa a inspirar, instigar a criatividade, né? Com certeza. E as crianças gostam, né? As nossas experiências com os eventos, às vezes o shopping, ou mesmo a marca, né? Ela fala, vamos colocar alguma coisa de tecnologia. Eu tenho alguns eventos que eu tenho tecnologia, mas a minha ideia é sempre tirar a tecnologia. Então, acaba sendo um empecilho para as marcas, às vezes o shopping fala, não, precisa pôr alguma coisa de tecnologia e tal, mas a gente consegue depois provar que, mesmo quando eu coloco a tecnologia, a criança prefere o escorregador, a criança prefere a piscina de bolinha, mas ela não tem dentro da casa dela, né? Então acaba sendo um espaço que a criança usa o corpo, acaba usando mais a criatividade, acaba aprendendo outras coisas. Sabe que tem uma coisa muito louca que eu faço quando eu chego em algum hotel, alguma coisa que a pessoa deixou a senha dela do Netflix ou de alguma coisa, eu clico para ver o que tá entregando para ela. Porque, no geral, entrega para mim sempre as coisas exatamente o que você falou, aquilo que eu tô acostumada a ver, né? E aí você acaba, se você entrar na senha de outra pessoa, talvez você acabe vendo coisas novas, né? Totalmente diferente, né? Exatamente. E você acha que... essas marcas que elas te procuram, como é que é esse processo de venda? Eles te procuram, você faz eventos que contam com essas marcas? Como é que é essa... Como é que funciona a esteira de vendas e produção da sua empresa? Tá. Hoje, as marcas me procuram. A gente tem 25 anos de mercado, então a gente construiu com as marcas uma confiança e a gente gosta muito de entregar mesmo cenário, né? A gente tem muitas empresas que também fazem marcas, mas elas acabam tendo um cenário padrão e elas só mudam o personagem. Pega ali, põe ali, exato. pronto. É o mesmo, isso. É o pastelão. É o pastelão. A gente não. A gente é cenografia. A minha cerca muda. Se eu tô fazendo Shrek, a minha cerca é uma. Se eu tô fazendo Moana, a minha cerca é outra. Porque a gente realmente quer entregar esse lúdico para a criança e a gente quer que a criança entre e fale, meu Deus, eu tô dentro da tela. Não, né? E a criança, quando assim. quando percebe que é diferente, ela já perde o encantamento, porque ela fala, puta, mas isso aqui não é daquele programa. Exatamente. A criança é nosso, eu acho, a eu gente, falo que é muito exigente. Percebe. Exato, eles são muito mais exigentes que a gente, né? Então, no passado, a gente procurava as marcas, apresentava projetos, e aí a gente comprava essas marcas, o direito de usá-las, né, aqui no Brasil, e fazia os eventos. Hoje, as marcas nos procuram. Então, quando sai Moana mesmo, a Disney nos ligou, vai sair o filme da Moana, você faz o evento para mim? Fazemos, aí a gente constrói o evento. Mas tem as duas formas, né? A gente vai para feiras, a gente vai atrás dos licenciadores, atrás das marcas, para saber, por exemplo, agora no final do ano, eu vou em várias feiras para saber o que vai lançar em 26. Então, nós estamos um ano à frente. E aí a gente traz essas marcas, faz os projetos, aprova, e depois é a segunda parte. Eu brinco que a gente tem duas partes. A primeira parte é vender para a marca que aquilo que eu estou fazendo faz sentido para eles. Você vende um projeto. Um projeto. E depois eu tenho o segundo estágio aí das vendas, que é vender para o shopping que aquela marca vai trazer o público que ele quer que traga. Né? Então é uma venda diária, é isso. Aí vendeu, aí entra na programação do shopping ali. Exatamente. Aí tem um prazo, aí começa a pauleira, né? Exatamente. Aí a gente começa a fazer a produção, que aí, como eu te falei,
falei, a gente faz toda a produção interna, não sempre, tem nada fora. E assim, putz, fechou para daqui 2 meses, né? Tipo, começa a correr fechou que é contra o tempo. Daqui uma semana, daqui já uma teve. semana? Já. Caramba. A gente tem, por exemplo, eu brinco que a gente foi construindo uma empresa que realmente atende, por isso que eu falo que a gente é muito focado no shopping, atende esses shoppings e atende essa marca. Porque às vezes a marca, por exemplo, filme mesmo, é uma coisa que não tem asset, não tem quem é o personagem novo. Às vezes é muito engraçado, eles mandam pra gente e falam, ó, tem que ficar igual o filme. Tá, deixa eu ver o filme. Não pode ver. Então, como que eu vou fazer? Né? Então, às vezes, a gente tem pouquíssimo tempo para entregar aquilo que a gente se propôs. Até por isso que a gente trouxe para dentro toda a produção. Você internalizou tudo para manter a qualidade e velocidade. Exatamente. Imagina você conta com um terceiro que não te entrega. Não tem o que fazer, você queima com o seu cliente, que é o seu maior ativo. Exatamente. Hoje estão quantas pessoas? Como é que funciona? Hoje a gente está com 280 pessoas por causa do Natal. Caramba! Tá? No geral, eu tenho 180, 200 pessoas na empresa. Uau, bastante gente. Bastante gente. E no final do ano a gente acaba contratando mais gente, porque a gente entrega... Eu brinco que os natais pra gente é um período muito complicado. De outubro a janeiro, eu entrego o Dia da Criança, depois eu tiro o Dia da Criança, entrego o Natal, e aí todo mundo quer inaugurar o Natal junto, então as montagens são uma atrás da outra, né? Brasil inteiro. E depois eu tiro os natais em janeiro e coloco férias de janeiro. Então esse meu período de outubro a janeiro é um período bem atribulado. Eu brinco que ali a logística tem que ser muito bem feita, porque senão acaba indo... Manaus comprou Shrek e acaba recebendo, sei lá, Lego, entendeu? Então a logística ali é muito complicada para se fazer, mas é o momento mais legal também, né? Que todos os projetos estão na rua e tudo mais. E aí a gente acaba contratando esses terceirizados. Desses terceirizados, alguns ficam efetivamente, porque são bons naquilo que fazem, né? E a gente tem muito problema para contratar, porque eu não tenho uma faculdade de cenário, eu não tenho uma faculdade de fazer Natal, eu não tenho... né? Você tem várias competências ali. Sim. Você tem o marceneiro, você tem o cara do adesivo, você deve ter, sei lá, o cara pintura, o artista que vai ali olhar e a pessoa de cenografia, de fato, né? Exatamente. Caramba. Assim, para achar pintor no começo, lá atrás, a gente ia... É uma pintura fina, né? Bem fina. A gente ia, sabe esses muros de escola que o grafiteiro faz? Aí embaixo sempre tem o nome e o telefone. A gente ia nesses muros, pegava o telefone e trazia o cara para a empresa para ver se ele conseguia pintar, porque a nossa pintura não é pintar parede, a nossa pintura é uma pintura muito fina, né? Arte, pintura de boneco e tal, então é arte mesmo. Então, quando a gente pega, agora no final do ano, um funcionário, uma pessoa que se adapta, entendeu? Que sabe o que está fazendo, a gente mantém, porque realmente é bem difícil. Legal. E a atenção nos detalhes. E também tem, no seu caso, eu acho, a complexidade da rotina do próprio shopping ali, dos horários, da toca, que às vezes tem gente ali ocupando, né? Sim. Tem uma logística, eu acho que bem... A gente só monta de noite, né? Então a gente tem um turno que é das 9 às 9 da manhã, porque eu brinco que no shopping você chega no dia e fala, nossa, como que surgiu isso aqui? Noite, não. Da noite pro dia surgiu o negócio. Exatamente. Então a gente tem esse turno da noite, que são os montadores. Já é mais complicado, porque obviamente a pessoa trabalha a noite inteira e vem às 9 só de manhã. E tem as docas, tem autorização que não deixaram, tem a pessoa que tá à noite, mas não tá a fim de ajudar. Então, assim, tem várias complicações, como todo lugar, né? Isso, o dia a dia é esse. Eu falo, chama trabalho porque dá trabalho mesmo. E quem trabalha muitas vezes com prazos curtos, né? Você tem uma complexidade logística muito grande, né? São graus de restrição ali, né? Sim. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Dado isso, eu vou me planejar e... Às vezes um dia perdido é uma entrega que não acontece, uma multa contratual, né? É isso mesmo. E como é que foi esse começo? Como é que foi o começo? Como você se formou em quê? Conta a sua história um pouco. Eu sou economista, não tem nada a ver, né? Mas eu sempre falo que, assim, qualquer faculdade que você faça, né? Eu tô com uma filha agora que vai pra faculdade e ela não sabe muito o que fazer. E eu falei, qualquer coisa que a gente faça é muito bom, né? Porque a gente usa pra vida e economia a gente usa no dia a dia, pra tudo, né? Eu acho que todo mundo tinha que fazer economia. Não tem nada a ver. Meu irmão fazia publicidade, sempre foi muito artista, sempre gostou muito de fazer essas coisas. Vocês são de São Paulo, Nós somos de São Paulo. Aí a gente começou a entregar exposições fotográficas, saímos da casa da minha avó, a gente pegou a casa dela, primeiro a gente pegou a sala dela, o telefone dela, ela também, que ela era a nossa secretária. Depois a gente tomou a cozinha, tomou o quarto, tomou tudo, e aí teve um momento que ela falou, olha, gente, se vocês vão ficar aqui, eu preciso de uma casa. Durante a faculdade, isso? Durante a faculdade. Eu estava na faculdade, o Júnior, que é meu irmão, que é meu sócio, estava no exército, ele foi
do CPOR de São Paulo. Então, Aham. ele estava no exército e fazendo faculdade. E a gente foi tomando a casa dela. Foi fazendo o quê? saímos- Foram fazendo o quê? Nessa... exposições de fotografia. Ah, exposições Exatamente. fotográficas. Nessa E época, quem eu tô que falando tirava de as 25 fotos? anos atrás. Eram fotos de quem? A gente pegava fotos do Estadão, da Folha. Olha, que Tô legal. falando de bastante tempo, né? Estamos falando de mais de 20 anos. Aham. Então, os shoppings não faziam ainda, não eram ainda essas grandes incorporadoras. Tinha shopping que era do dono, até hoje tem Shopping mais, de dono, né? shopping que é que nem o Ibirapuera, que são Exato, donos das que os donos lojas das que formam o lojas, shopping, porque a exato. administração é conturbada pra caramba. Exatamente. É. Então, eram esses, né? Não tinha essas grandes empresas, essa Alus, Sonar, isso é mais moderno, né? Então, eles, para comemorar as datas, eles queriam fazer, sei lá, uma exposição fotográfica do Dia da Mulher. Então, a gente ia no Estadão, ia na Folha, comprava essas fotos, fazia um móvel para colocar essas fotos e entregava para os shoppings. Então, a gente começou com exposições, com muito mais como um museu, né, no shopping, do que com um evento mesmo. Hoje, assim, deve fazer uns 5, 6 anos que eu não faço uma exposição, não Cara, faz mais. Você vê que legal, né? Você pega a sua história, por exemplo, há 25 anos atrás, fazendo foto na casa da avó, depois comprando uma imagem de Estadão, levando pro shopping, aí você pega, aí você vai rápido na história e você vê hoje fazendo uns cenários pra Disney, né? Como a história das pessoas é interessante, né? Você pegar lá do começo, né? O que eu fazia lá no começo da minha... Eu lembro quando era pequeno, só um parênteses, quando era pequeno eu brincava de ser empresário. Tá. Eu brincava, ela falava, pegava a gente tinha uma máquina de escrever, fingia que estava sendo empresário. Depois eu comecei a vender miçanga, sabe aqueles colares de Sei. miçanga? Vendia lanche pra minha mãe tinha um negócio de lanche, eu vendia lanche na escola. Puta, que Isso legal. com 10 anos de idade. Aham. Catava ferro velho, vendia ferro velho. Tá. Vendia rifa para crianças. Então, assim, sempre tive essa veia empreendedora. Aí você pegava 30, 40 anos depois, né? Com empresa e com... nada é por acaso, eu acho. Sim, né? exatamente. É Que isso. legal, né? que legal. A gente brincava de escritório, depois a gente foi brincar na casa da minha avó. Aí a gente teve acho que uma grande virada aí. A gente fez um evento num shopping e a Disney viu esse evento, era um evento do Tarzan. Mas já tinha empresa? Já, A gente já tinha empresa, já estávamos fora da casa da minha avó nos expulsou. Eu tô brincando, minha avó foi maravilhosa, assim. Minha avó nunca né? expulsa, né? Eu brinco que a Ela gente... sai. Foi mais ou menos isso. A gente tinha o telefone dela, a casa dela, ainda ela fazia lanche da tarde, Olha imagina, era só. sensacional. Ainda assim. convivia com ela, Convivíamos, né? Que era legal. muito legal, muito legal. E aí a gente saiu de lá, quando a gente começou a fazer esses cenários, essas coisas maiores, né? Com Páscoa, os shoppings começaram a fazer muita coisa de Páscoa e tal. A gente começou a fazer esses cenários. Já começaram a fazer cenários, mas você já estava na faculdade? Já tinha saído da faculdade? Tava. Ainda Eu tava na Você faculdade. ainda estava na faculdade, já terminando. começou a fazer... Começamos a fazer cenário. Aí a gente começou a fazer esses cenários de Páscoa, enfim. E era terceirizado. Pegava terceirizado. Pega um tiozinho que faz faz o outro que faz não sei o quê, e vai juntando essa... Vai juntando e faz a cenografia. Então, Sim. a gente fazia a montagem, né, disso. A gente sempre fez o projeto. O Júnior, que é meu sócio, ele faz o projeto. Ele é muito bom desenhando, enfim, sempre foi. E aí ele fazia o projeto, a gente vendia pro shopping, o shopping, ok, vamos embora. E aí a gente deixava um pouquinho numa cenaria de fulano, um pouquinho ali, outro ali e tal. Seu irmão que e teve tudo. a veia artística veio do seu irmão. Total. Eu tenho 2 mãos esquerdas. Eu não faço nada disso. E aí a Disney viu um projeto nosso, um evento nosso num shopping, que era do Tarzan. E nem era Tarzan da Disney, era um Tarzan de livro, enfim. Lá no começo, isso. Lá no começo, vai fazer uns 20 anos. A gente Caramba. tinha uns 5, 6 anos de empresa. E aí nos chamou para conversar muito de, olha, vocês não podem fazer Tarzan. E eu falei, não, posso fazer Tarzan sim, esse Tarzan não é seu. Enfim, né? Esse eu posso. Isso lá para 2000... É que você vê que... Nós estamos 90, era 99, isso lá para 2005, Cara, 2006. eu olho e falo assim, isso aí foi logo ali, foi 2005. É muito Cara, 20 tempo, anos né? já. É muito tempo. Aí que nos chamou, aí me chamou para conversar e falou, pô, vocês não fazem um projeto pra gente? E aí a gente fez o projeto e eles compraram o projeto. E aí a gente começou a fazer vários licenciados, entendemos que isso era um nicho bacana para o shopping, porque os shoppings cada vez mais, principalmente em São Paulo, né? Esses shoppings menorzinhos de interior, ou seja... Não tem acesso. É diferente, né? Porque o cara é o único na cidade, então ele nem sempre precisa de alguma coisa, todo mundo vai nele, né? Aqui em São Paulo, Rio, Minas, enfim, esses lugares precisam diferenciar, né? Porque as pessoas, no geral, vão no shopping que estão acostumadas. Né? Se você pensar, preciso de um presente, você vai no shopping que você está acostumado, que você sabe onde é as lojas e tudo mais. E para deslocar as pessoas, eles
precisam desse deslocamento das pessoas, a gente entendeu que é muito bacana o personagem, porque faz a pessoa ir em outro shopping. Cara, né? mas esse é o conceito raiz da Disney. Isso. Do parque da Disney, que ele montou e falou, as pessoas vão vir, mas é muito longe, mas as pessoas vão vir para Orlando, para cá, porque tem a Disney. É exatamente isso, é o mesmo conceito. Exatamente. É um conceito simples, né? Sim. É muito simples, mas que foi o que a gente começou a perceber, que assim, a exposição fotográfica que a gente fazia, ela atendia o seu público ali, né? Porque a pessoa chega no shopping, enfim, tem alguma coisa para ela ver, ela come alguma coisa, tal, vai comprar, mas os licenciados, né, os personagens acabam deslocando as pessoas. Por exemplo, a gente montou Harry Potter no shopping Tatuapé, deve fazer uns 5 ou 6 anos, veio gente de Bauru para ver. Então, caramba, isso para eles é muito legal. Né? Exato. Game of Thrones a gente acabou de montar no Center Norte, e aí fazendo o mapa, né, de onde vieram as pessoas, 20% era da Zona Norte, o restante era de outras zonas de São Paulo, que ela não consegue atingir num dia normal. Ela consegue atingir quando tem alguma marca relevante lá dentro. E ela cobra ticket para isso? A gente tem 2 tipos de evento. O Game of Thrones, por exemplo, é etiquetado, então é cobrado um ticket para a pessoa entrar, mas a maioria dos eventos a gente faz na praça de evento, então não é cobrado. A pessoa, sei lá, às vezes tem que doar alguma coisa, fazer uma compra, talvez, tal, mas a maioria deles é totalmente gratuito. É realmente para deslocar. Então, e aí o shopping que investe, ou é, por exemplo, eu sou a Disney, eu quero divulgar uma personagem, ou eu sou um shopping que quero contratar para trazer pessoa para o shopping para consumir? Tudo isso acontece. As duas quando formas. A pessoa... eu falo assim, né? Quando o personagem já está consolidado e ele realmente traz pessoas para o shopping tem esse dispêndio de valor. Então, ele que investe para trazer as pessoas. Mas a gente também tem o outro lado. Alguns personagens que começaram agora, ninguém conhece. Pô, tem lugar melhor para fazer propaganda do que o shopping? Claro. Não, né? A gente está ali com... A gente tem shoppings hoje em dia que são 3 milhões de pessoas por mês, gente. Isso é fora do normal. E não é uma pessoa qualquer, né? Porque ela é uma pessoa que está sendo impactada no momento de compra. Eu brinco que você não vai pro shopping e sai ileso. Pelo menos uma casquinha você comeu, né? Dificilmente. Se você tiver filhos, então, saiba que você vai gastar. Sim. Então, a pessoa é impactada no momento de compra. Que é um momento de alegria, né? Exatamente. Para alguns e tristeza para outros, né? Porque tá gastando. Exatamente, isso. Mas a gente gasta no cartão e a tristeza vem só na fatura. Exato, né? exato. Então, assim, acaba sendo uma puta propaganda. Então, realmente, tem algumas marcas que acabam nos procurando, nos pagando para que a gente coloque o projeto no shopping para divulgar. Então, tem tudo. Hoje, assim, não existe um modelo de negócio. Para cada personagem e para cada evento, é um modelo. Esses eventos etiquetados, como Game of Thrones, a gente vai fazer um novo agora, o Cartoon. Esses eventos, não. Aí a gente investe junto com o shopping. Às vezes tem algumas empresas que patrocinam. O Game of Thrones a gente estava com o Nubank e Outback. E aí tem o ticket que volta tanto um pouco de receita para a gente, quanto um pouco de receita para o shopping também. Então tem vários formatos aí. E lá quando você estava começando, né? Você via seus amigos se formando, indo para banco, para outras empresas. Você se questionava, putz, o que eu estou fazendo? Ou sempre foi um propósito que eu falei, puta, nem olhei para o lado, eu fui e é isso que eu quero fazer? Eu gosto da economia, tá? Tanto que eu estudo até hoje, enfim, e uso, mas eu me apaixonei... Eu sou vendedora, e eu me apaixonei muito por isso, assim... Eu gosto de vender, eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias, eu gosto de ouvir as histórias, que eu acho que... Tem muita gente que gosta de histórias, mas eu gosto de contar, né? Eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de ouvir as pessoas. E eu acho que isso é muito bacana para quem vende, porque ali no meio da história você capta o que ela precisa e aí fica fácil de vender, né? Sim. Porque você vende o que ela quer. Demanda. Exatamente. Então, assim, acho que nunca teve um questionamento, não. Eu continuo usando, né? Eu acho que economia você usa para a vida, né? Economia e política você usa para a vida. Você precisa disso para estar bem aí no mundo, né? Para entender o mundo, você precisa disso. Então, eu não acho que foi perdido, né? Eu brinco que a economia nos salvou na pandemia. A gente ficou 2 anos totalmente fechados, portas fechadas, e, pô, a gente tem as contas ali muito certinhas, tudo muito ok. Então, eu sempre usei o que eu aprendi. Sorte sua, porque eu fiz engenharia naval. Engenharia naval eu não usei nada. Zero. Foi tempo perdido. Tá. Não, eu não perdi meu tempo, entendeu? Mas, então, assim, acho que eu nunca me questionei, não. Eu acho que eu gosto muito do que eu faço. Eu descobri, fazendo,
que eu gosto muito de vender. Eu acho muito bacana. Eu acho legal essa oportunidade que a gente tem. Você estava falando isso antes da gente entrar, né? Que você falou, por cada dia eu ouço uma história. Eu também, né? Porque eu vou no cliente, eu vou no licenciador, aqui é uma história, ali é outra. Então, isso é muito gostoso. Não tem mesmice, não tem todo dia a mesma coisa, né? Não tem. São histórias diferentes. E que eu me importo muito e me interesso muito pelas histórias. Com certeza. Não, bem legal. Isso, e é dinâmico pra caramba. E é legal pra caramba, né? Você está trabalhando com alegria, com diversão, né? Sim, sim. E conta uma coisa, quais são... E aí você, nesse começo, tiveram momentos de... Quais foram os momentos de mais dificuldade da 2A1? Por que do nome? 2x1, porque nós somos 2 irmãos e nós somos em 3, são 2 meninos e uma menina, por isso 2x1. Ah, legal. O Caio, que trabalhava com a gente, não trabalha mais, ele teve um problema de saúde e não trabalha mais, mas trabalhou com a gente por 20 anos, então eram sempre 2x1 e tudo que a gente ia, vamos fazer isso, né? E aí era sempre 2x1, então ficou 2x1 por isso. Tiveram vários momentos. Eu acho que, assim, um momento que a gente... um momento mais assustador para mim foi lá atrás. A gente era meninos, meu irmão foi emancipado para abrir empresa, então a gente era muito criança. Muito jovens. A gente estava na casa da minha avó e aí eu falo, a gente não tinha um custo fixo, né? A gente se vendia, a gente comprava as coisas e entregava. E aí teve um momento que a gente teve que sair dali. Né? E eu acho que ali foi um momento que deixou de ser uma brincadeira, porque enquanto estava na casa da minha avó, a gente podia fechar as portas, eu estava fazendo minha faculdade, o Júnior era dele, estava no exército, enfim, a gente não quer mais isso e tal. A partir do momento que a gente saiu dali e aí tinha um galpão, e tinha água, e tinha luz, e tinha a secretária, que, né, tem que ter um salário, que depende de você, enfim... Isso deixou de ser uma brincadeira para falar, não, peraí, é isso mesmo que a gente quer? Isso é sério? É isso que a gente vai fazer nas nossas vidas? Então, eu acho que esse, assim, foi um momento mais assustador, se eu puder dizer. E a gente era muito menino, então a gente não conhecia, a gente passou por várias coisas. A gente comprou um galpão, por exemplo, que depois, quando a gente descobriu, a família estava numa briga entre... marido e mulher, e esse galpão, nós perdemos nosso dinheiro. Compramos um galpão, e aí, assim, a gente era jovem, imagina, eu jamais imaginei que a pessoa ia estar vendendo uma coisa que ela não podia vender. Nunca passou pela minha cabeça, né? E a gente acabou... E aí, perdemos o galpão, perdemos o dinheiro, perdemos tudo, mas a gente aprendeu, né? Claro. Então, assim, eu acho que a gente passou por várias dificuldades ao longo do tempo, os shoppings mesmo, para confiar na gente, eu era muito nova, então as pessoas olham com o pé atrás, né? Falam, peraí, tá entregando um negócio, vai entregar, não vai entregar? E a gente tá falando de shoppings, a gente tá falando de empresas muito grandes, né? Não são empresinhas, são empresas mesmo. Então eu acho que assim, o começo, que a gente não tinha grana, depois, acho que essa saída da casa da minha avó, que eu acho que se eu for pensar num momento de susto, a gente fala, meu Deus, a gente não tem mais o café da tarde, né? E aí, agora é sério, isso é uma empresa. A pandemia, eu acho que foi assustador para todo mundo, né? E para vocês que trabalham com público, com shopping, a receita deve ter despencado. Receita zero. A gente fechou a empresa. Eu brinco que nós Por fomos os primeiros 2 anos. Ficaram 2 anos fechados? Fechados. Nós fomos Caramba, o primeiro a parar e o último a voltar. Porque teoricamente não é essencial, né? Não é essencial e pior, né? A gente chama povo. Então, a gente faz o quê? Aglomeração. E aí, quando voltou, todo mundo com muito medo da aglomeração. Com muito medo de estar junto, com muito medo de voltar. E até os shoppings, eles queriam voltar, mas muitos falavam, mas o que vão falar de mim? Né? Eu boto aqui um Natal para chamar gente, poxa, o shopping tal tá chamando gente no meio da pandemia. Aí vem a jornalista da Jovem Pan News e fala... Isso, exatamente, detona você. Mas como é que foi? Assim, você parou... Então conta esse detalhe, detalhadamente. Quando vocês ficaram sabendo da pandemia, vai fechar, como é que vocês fizeram com relação a pessoas, segurar a onda financeira, como é que foi? A gente... Eu tava em Paris, eu voltei de lá. No dia que eu voltei, o Júnior falou, gente, vai fechar, assim, daqui uma semana vai fechar e nós temos que fazer alguma coisa. A gente... algumas marcas pediram pra gente tirar o que estava no shopping. Para não associar. Para não associar. Então, quer dizer, a gente já teve um problema aí, porque o shopping não estava fechado ainda. Estava com um evento meu, mas eu tinha que tirar, porque a marca estava mandando tirar. Então, esse foi o primeiro, assim, acho que problema que a gente teve. Mas, enfim, tiramos tudo, fizemos acordos com os shoppings de quando voltar. Todo mundo estava muito... Eu acho que isso foi muito bacana, né? Todo mundo estava muito disposto a ceder um pouco, ajudar um pouco, enfim, porque realmente foi uma situação que ninguém esperava. As nossas contas estavam muito redondas, e aí que eu falo que a gente usa, né, a bagagem que a gente tem. Eu acho que foi um momento pra gente, eu costumo dizer isso,
sem ser cancelada, foi um momento muito bacana pra gente, Aham. tá? Por mais que a gente estava passando por uma dificuldade, a gente foi crescendo, Estevão, ao longo dos anos, muito organicamente. Ah, precisa fazer mais isso? Põe mais um funcionário, sem pensar muito naquilo que a gente estava organizando, porque a gente tinha que entregar, né? E o nosso negócio sempre foi esse, vamos entregar. Então, contrata um cara, contrata outro, tal. Quando aconteceu isso, o que a gente viu? A gente viu uma chance de organizar a empresa, organizar processos, sabe? Tipo, olha, tem algumas pessoas aqui que estão aqui, mas não precisavam estar, né? A gente está com 10 num departamento que 6 fariam a mesma coisa ou até melhor. Então, quem a gente realmente dispensou foram as pessoas que estavam ali, mas que não estavam entregando. O restante das pessoas a gente tentou manter todo mundo e realmente isso era uma coisa que tanto eu quanto meu irmão, a gente tinha muita preocupação em mandar alguém embora sem ela ter feito algo para ser mandada embora e que ela não ia arrumar outro emprego naquele tempo, né? E a gente sabe, a gente conhece as famílias, por mais que sejam muitas pessoas ali dentro, eu menos, mas o Júnior trabalha muito diretamente com essas pessoas, né? E são pessoas, e pelo que você me contou, e pensando aqui também, são pessoas que têm uma formação muito específica. É difícil de repor. Isso é interessante porque o seu mercado tem uma baita barreira de entrada. Você tem relacionamento com shoppings e fornecedores e tem a mão de obra especializada. Então, você tem um mercado muito protegido. Muito protegido. É isso mesmo. Mas no momento desse, você teve que... A gente abriu mão de algumas coisas, né? A gente fez aquele acordo do governo que pagava uma parte dos salários, mantivemos as outras partes. 2 anos vocês mantiveram as pessoas? 2 anos. Caramba, queimou caixa. Queimamos, mas estamos recuperando já, não tem problema não. Eu acho que assim, a gente não ia dormir bem se a gente tivesse mandado embora pessoas que não justificavam. Porque quando você demite um funcionário, é muito difícil demitir alguém, Claro. né? Pra gente, mais ainda, porque a gente tem o contato com as pessoas. Mas, às vezes, a pessoa não está entregando. Então, é muito... É isso, né? Eu brinco que a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física, eu vou te ajudar para a vida inteira, mas a pessoa jurídica, ela precisa funcionar, né? Então, quando o cara não está entregando, a demissão é chato, é um processo doloroso, mas ainda, né? Mas vai. sabe que eu tenho percebido, a gente trabalha com reestruturação de empresas, aqueles que vão se demitir, eles meio que já sabem. Sim, sabe. Ele já sabe que ele não tá performando. Sabe, ele sabe que ele fica o dia inteiro no Instagram. Isso. E aí, mas tem um trabalho, uma parte dura do nosso trabalho que é chato, que às vezes você tem que demitir para manter a empresa viva. Então, eu tenho que cortar um braço para manter o corpo funcionando. E nesse corte do braço, dói. Né? Às vezes tem que cortar 500 funcionários, 1000 funcionários. De uma vez só. Caraca. Né? Então, assim, e tem sindicato, tem briga, tem gente na porta da fábrica. Então, é um trabalho que muitas vezes o empresário ele não tomou essa decisão porque ele não consegue. E tem vínculos, às vezes, de décadas com aquelas pessoas. E a gente, às vezes, entra com um olhar mais frio. Eu não tenho vínculo ali, então eu vou e corto, né? Mas não deixa de doer a mesma coisa. Talvez bem menos, porque... E, às vezes, a crise da empresa foi gerada porque ele não teve essa capacidade de cortar custo. Né? Exatamente. Então, nesse momento, a gente tentou cortar exatamente as pessoas que realmente não faziam... que estava no Instagram, que estava ali, que a gente acaba deixando no dia a dia por causa disso mesmo que você falou. Você tem um relacionamento, você fala, não vou mandar embora, tá bom, tá dando certo aqui. Dando certo, tô ganhando dinheiro, então eu sou mais... Então, a gente tentou manter, a maioria das pessoas foram mantidas na empresa. E isso, pra gente, assim, era uma premissa muito importante, sabe? Porque, é muito ruim você dormir quente, né? Jantar e saber que você pegou alguém e falou, vai pra rua e sua família. Enfim, as pessoas que estão ali, a gente tem muito essa consciência que as pessoas que estão ali na empresa, a gente meio que... A gente é a maneira dela subsistir, dela viver, dela ter as coisas dela, né? Então, a gente tem uma responsabilidade social com essas pessoas muito grande, né? Claro, isso cria lealdade também, né? Sim, muito. E a pessoa vai, fica até mais tarde, trabalha mais, não te sacaneia, porque ela sabe que quando ela precisou, você segurou o reggae ali. E aí foi isso, mantivemos essas pessoas, criamos alguns processos, eu acho que a empresa saiu muito mais fortalecida dessa pandemia, e nós também, acho que como pessoas, como empresários, a gente saiu com muitos aprendizados dessa pandemia. Então, eu acho que, assim, não foi perdido, sabe? Claro. Não foram 2 anos... Pra gente, não foram 2 anos perdidos. E o retorno foi muito bom, né? Porque acho que as pessoas teve coisa represada ali, que falou, evento represado, que o pessoal falou, agora vamos gastar. Isso, eu vi empresas que, perderam faturamento, mas depois
ganharam bem mais. É isso né? que tá E quem acontecendo com a saiu gente vivo nesse também se momento. beneficiou. Sim, Verdade seja exatamente. dita. A minha consultoria, por exemplo, a gente cresceu na pandemia, meu custo de aquisição de clientes caiu muito, eu fazia tudo digital. Não precisava viajar Legal. mais para conseguir. E isso para mim foi um diferencial na época, porque eu não conseguiria ter mercado se eu tivesse que gastar dinheiro para visitar Pra cliente. visitar. Porque eu não tinha dinheiro na época ali. Sim, Então eu sim. tava pedalando, né? E aí para isso a pandemia me ajudou, né? Sem querer ser cancelado também, mas foi bom. É né? isso. Nesse aspecto Acho que tem específico, né? muitos aspectos que a E depois pandemia voltou foi mais bom, forte. né? Eu acho que, pô, essa coisa das reuniões online, a gente já Acelerou. tinha isso antes, mas a gente não fazia. E hoje, pô, a gente mora em São Paulo. Você vai fazer uma reunião presencial, é uma que você faz no dia. Você vai fazer online, você faz 5, 6. Então, isso é muito bacana. Os contratos, imagina, a gente ainda era um país que assinava o contrato, reconhecia a firma e mandava pelo Sedex, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, assim, a gente teve muitos ganhos, né? E pra gente foi muito legal, porque a gente realmente estruturou processos na empresa. E aí eu acho que conseguimos crescer mais depois da pandemia, exatamente por isso, porque a gente cortou quem tinha que ser cortado, a gente fez processos que diminuíram custos, a gente fez processos que deixou a empresa mais na nossa mão. Hoje, por exemplo, eu nunca consegui em 20 anos trabalhar de casa. Hoje eu consigo trabalhar de casa, porque a gente tem um programa que a gente acessa e eu faço tudo da minha casa. Então eu acho outras pessoas também conseguem. Então eu acho que, assim, no geral, obviamente que foi um impacto, impactou Absurdo. todo mundo e tal, mas no geral foi bom e teve um retorno muito bom para os eventos, porque é isso que você falou. Muita coisa represada e as pessoas mesmo represadas, Nossa, ressignificando, né? Todo, né? Ressignificando um monte de coisa. Pô, eu vou gastar num sapato? Não, eu vou gastar numa experiência tal. Então isso pra gente foi muito bom e a gente tá surfando essa onda ainda. Espero que ela seja bem longa. Pô, sabe que eu fiquei na pandemia, eu fiquei meio... Eu fiquei assim... eu não saía de casa pra nada, eu fiquei meio bitolado, eu não peguei Covid. Graças a Deus, nenhuma vez, nem até hoje. Tá. E assim, eu fiquei muito bitolado com esse negócio. Não vou sair, não vou sair, não vou sair. Tanto que depois, quando podia sair, eu fiquei um tempo ainda até sair. Saía pouco, eu mudei meus hábitos de consumo. Hoje eu saio muito... Antes eu ia em boteco, restaurante, quase todo dia. Almoço e janta. Hoje eu sou muito mais caseiro, eu mudei muito meu hábito de consumo depois da pandemia. Né? E é engraçado que tem gente que se adaptou rápido e surfou essa onda e mudou a característica da empresa, né? E teve gente que foi descontinuada. Acho que na crise você separa o joio do trigo. Exato. E você vê quem tá bem posicionado. Graças ao trabalho de vocês, estavam bem posicionados. Exatamente. E não sofreram tanto, né? Conseguiram capturar essa volta, né? Sim, porque saiu legal. Muita gente do mercado também, né? Muito. A gente teve muita gente que saiu, a gente teve muita empresa... Ganhou market share, né? Muito. A gente teve muita empresa de cenografia mesmo que ligou pra gente e falou, vocês querem comprar meus ativos? Porque a gente vai embora. E preços tal. baratos, descontados. Exatamente. Então, assim, pra gente, acho que foi, obviamente... É isso, foi muito aprendizado, foi complicado, mas... E não tinha receita, né? Porque ninguém nunca tinha passado por isso. Então, não tinha uma receita. Olha, faz desse jeito, lê esse livro aqui que vai dar certo e tal. E para cada empresa, eu acho que tinha um modo de fazer, né? Mas eu acho que o que todo mundo tinha que ter resiliência, né, gente? Paciência e fazer a coisa certa. Eu sou muito a favor de fazer a coisa certa, sabe? Eu acho sempre que se a gente faz a coisa certa, no final, não tem como dar errado. Né? Eu acho e foi o que a gente fez. Mantivemos aqueles que a gente podia manter, mantivemos todo mundo que a gente pôde manter. Processos que a gente não tinha. Isso acho que era um pecado da nossa empresa muito grande. Você crescer meio atabalhoado faz você gastar muito mais do que você precisa gastar no dia a dia. Então, os processos são muito importantes. Mas quando você está ali no seu dia a dia, você não tem tempo para parar, para falar, agora eu vou fazer desse jeito. Não, vamos criar esse processo aqui, vamos criar aquele processo. Então, isso para a gente foi muito bom. Foi um momento bacana. Mas, excelente. Como é que você vê o futuro da 2A1, do mercado de cenografia? O futuro eu quero que seja minha filha e meu sobrinho, né? E a gente em casa. É isso que eu quero pro futuro, que eles estejam ouvindo. Brincadeira. Eu acho que os eventos e a cenografia, no geral, é muito bacana porque é muito dinâmico. Então, você tá sempre mudando aquilo que você tá fazendo no dia a dia. A gente tem agora uma mudança muito grande que são esses, né, saindo dos eventos de praça e a gente está indo para os eventos de ticket, nos estacionamentos e tal, e tem um monte aí fazendo, né, Van Gogh, Monet, Stranger Things, um dos nossos mesmo, tá todo mundo fazendo isso, e a gente vai ter uma mudança agora de novo, porque, todo mundo já cansou disso, ninguém mais quer pagar para ver isso e a gente precisa trazer a novidade, né? Eu acho que a gente vai ter aí um momento ainda de surfar essa onda das pessoas terem ressignificado
modificado muita coisa e quererem sair menos, quando saírem, quererem uma experiência diferente. Os shoppings estão mudando muito, e eles têm essa consciência, né? O shopping hoje ele é muito mais vitrine do que compra. Exato. Né? Eu tenho uma filha de 18 anos, não compra nada no shopping. Ela vai no shopping, ela olha, de dentro da loja ela pede na internet e manda entregar em casa. Eu ainda não faço isso, mas é a geração dela que vai ser a próxima consumidora de shopping, né? Então, existe aí uma tendência da gente... e para mim é bom, porque é isso. Existe uma tendência de cada vez mais as lojas serem vitrine e a gente colocar eventos, serviços, enfim, experiências ali dentro para mudar. Com consumo, né? Com consumo, exato. A gente, há 3 ou 4 anos atrás, eu fui para a NRF, estava em Nova York, e as lojas, muitas lojas ali daquela Quinta Avenida, lojas que deve ser caríssimo ter um ponto ali e tal, elas já estavam muito mais sem estoque e muita experiência dentro da loja, do que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu ainda acho que isso ainda vem para o Brasil. Né? Isso ainda não chegou aqui forte, mas eu ainda acho que isso vai chegar. E para a gente é legal, porque é isso, né? São restaurante temático, loja temática, experiência, quero experiência, a gente está aqui, é isso que a gente quer fazer. Legal. Dani, obrigado pela sua presença, Obrigada viu? a você. Excelente, parabéns pela história. Obrigada. E parabéns ao seu irmão também. Obrigada. E é isso, obrigado e até a próxima. Até né? a próxima, obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado, nos vemos... Não. Caguei no final. Eu acho Tá, que eu você. parei. Rafa, dá pra trocar o finalzinho? Acho que você deu. Não é isso. É. Agradece ela de novo. Tá bom. Então, Dani, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a Prazer vocês. tê-la aqui com a gente. Legal. Super história. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, foi muito bacana. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.